Como enfrentar a redação nos concursos públicos? A redação nos concursos públicos é uma etapa decisiva que, muitas vezes, causa grande apreensão entre os candidatos. Diferente das questões objetivas, a prova de redação exige não só o domínio da norma culta da língua portuguesa, mas também a capacidade de organizar ideias de forma clara e coesa. Para obter um bom desempenho, é necessário seguir uma série de estratégias que envolvem tanto a preparação prévia quanto a execução durante o exame. Em primeiro lugar, é essencial compreender que a redação tem o objetivo de avaliar a capacidade de argumentação e exposição do candidato. Ao contrário de provas objetivas, nas quais há uma resposta certa e exata, a redação permite uma certa flexibilidade de pensamento. No entanto, essa flexibilidade não significa ausência de regras. A banca examinadora espera uma abordagem criteriosa e bem fundamentada do tema proposto, dentro dos padrões gramaticais e de estrutura textual adequados. A estrutura da redação é um dos primeiros pontos a serem observados. Em geral, os concursos pedem um texto dissertativo ou argumentativo, que deve ser composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o candidato deve apresentar o tema e indicar de forma breve os pontos que serão abordados ao longo do texto. No desenvolvimento, é importante que os argumentos sejam expostos de forma clara e bem fundamentada, com exemplos que sustentem a tese defendida. Por fim, na conclusão, é preciso retomar as ideias centrais e apresentar uma síntese ou solução para a questão discutida. Um erro comum entre os candidatos é não interpretar corretamente a proposta da redação. Antes de começar a escrever, é fundamental ler com atenção o enunciado e compreender exatamente o que está sendo pedido. Alguns temas podem parecer simples à primeira vista, mas trazem nuances importantes que precisam ser exploradas. Por exemplo, um tema sobre meio ambiente pode não se limitar à preservação da natureza, mas abordar também questões econômicas ou sociais envolvidas. Portanto, uma leitura atenta do tema é crucial para evitar desvios no conteúdo da redação. Uma boa prática durante a preparação é ler e escrever sobre temas variados. Muitos concursos trazem temas relacionados à atualidade ou a questões de relevância social, como política, economia, direitos humanos e educação. Assim, manter-se informado e praticar a redação sobre esses tópicos pode ajudar o candidato a desenvolver uma visão crítica e argumentativa mais sólida. Além disso, a leitura de textos dissertativos bem escritos, como editoriais de jornais, é uma excelente maneira de observar como os argumentos são estruturados e como as ideias se articulam ao longo do texto. A coesão e a coerência são elementos fundamentais de uma boa redação. A coesão refere-se à forma como as partes do texto estão conectadas, ou seja, como uma ideia leva à outra. Para garantir a coesão, é importante utilizar conectivos de forma adequada, como, portanto, além disso, por outro lado, entre outros. Já a coerência diz respeito à lógica interna do texto. Todas as ideias apresentadas devem estar relacionadas ao tema central e fazer sentido dentro do contexto proposto. Um texto sem coesão ou coerência pode causar confusão no leitor, prejudicando a compreensão e a avaliação final. A clareza é outro aspecto essencial a ser observado. Não adianta ter boas ideias se elas não forem expostas de maneira clara e objetiva. Um texto confuso ou prolixo pode dificultar o entendimento da mensagem que o candidato deseja transmitir. Para evitar esse problema, é recomendável planejar o que será dito em cada parte da redação antes de começar a escrever. Fazer um esboço ou rascunho com os principais pontos a serem abordados pode ser uma excelente estratégia para organizar as ideias e garantir que o texto siga uma linha lógica de raciocínio. O uso da norma culta da língua portuguesa é um critério básico em qualquer prova de redação. A correção gramatical é avaliada de forma rigorosa, e erros de ortografia, concordância ou pontuação podem comprometer a nota final. Portanto, é fundamental revisar o texto após escrevê-lo, a fim de corrigir possíveis deslizes. Muitos candidatos, na pressa de terminar a prova, deixam de lado essa etapa, o que pode ser um grande erro. A revisão é uma oportunidade de melhorar a redação e garantir que o texto esteja dentro das exigências gramaticais. A concisão também é importante na redação de concursos públicos. A prova geralmente estabelece um limite de linhas ou palavras, e é necessário respeitá-lo. Textos muito longos ou muito curtos podem ser penalizados. Por isso,
O candidato deve ser capaz de expressar suas ideias de forma direta e precisa, sem exagerar nos detalhes ou se alongar em digressões desnecessárias. Saber selecionar os argumentos mais relevantes e organizá-los de maneira objetiva é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e atenção aos limites estipulados pela banca. Outro ponto a ser considerado é o tempo disponível para a realização da prova. Muitos concursos aplicam a redação juntamente a outras questões, e o candidato precisa gerenciar o tempo de forma eficiente. Uma boa estratégia é reservar os primeiros minutos para planejar o texto e fazer um rascunho, deixando a revisão para o final. Controlar o tempo durante a prova é crucial para evitar que o candidato tenha que correr nos últimos minutos, o que pode resultar em um texto mal elaborado e repleto de erros. Em relação ao conteúdo, é importante que o candidato saiba argumentar de forma equilibrada, evitando posicionamentos extremistas ou radicais. A banca examinadora valoriza a capacidade de apresentar argumentos sólidos e respeitar opiniões divergentes, mesmo que o candidato defenda uma tese específica. A capacidade de dialogar com diferentes pontos de vista e de sustentar uma opinião de maneira respeitosa é uma habilidade apreciada em provas de redação, especialmente em temas polêmicos. Outro aspecto que pode fazer a diferença na redação é a originalidade. Embora seja difícil ser completamente original em temas amplamente discutidos, o candidato pode buscar trazer um ponto de vista pessoal ou uma abordagem diferente para o tema. Evitar clichês e fórmulas prontas é uma forma de destacar a redação e demonstrar que o candidato tem uma visão crítica e criativa sobre o assunto. A originalidade, quando bem utilizada, pode ser um grande diferencial na avaliação. A redação também deve ser informativa. Argumentar sem base em dados, fatos ou exemplos concretos pode enfraquecer o texto. O candidato deve procurar embasar suas ideias em informações relevantes, utilizando estatísticas, referências históricas ou até mesmo exemplos da vida cotidiana. No entanto, é importante que essas informações sejam utilizadas de maneira pertinente e não sejam apenas jogadas no texto sem conexão com os argumentos apresentados. Além disso, é essencial adaptar o estilo de escrita ao público-alvo. Em uma redação de concurso, o leitor será um corretor ou avaliador, geralmente especializado em uma área específica. Por isso, o texto deve manter um tom formal e acadêmico, evitando gírias, coloquialismos ou expressões excessivamente informais. O uso correto de termos técnicos, quando necessário, também é bem-vindo, mas sempre de forma clara e acessível. Por fim, o emocional do candidato pode influenciar diretamente no desempenho na redação. É comum que, diante da pressão de uma prova importante, o nervosismo acabe interferindo na capacidade de concentração e organização das ideias. Portanto, trabalhar o controle emocional é uma parte importante da preparação. Técnicas de respiração, exercícios de relaxamento e uma boa preparação prévia podem ajudar o candidato a se sentir mais confiante e menos ansioso no momento da prova. Enfrentar a redação em concursos públicos exige preparo, disciplina e autoconhecimento. Com as estratégias adequadas, é possível desenvolver a capacidade de escrita e obter um desempenho satisfatório. A prática regular, a leitura de bons textos e a revisão cuidadosa são alguns dos elementos-chave para se destacar nessa etapa crucial. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!